O que você acha que aconteceria se, em um dia qualquer, simplesmente você se fosse? Não me refiro a desaparecer fisicamente, mas a se desconectar, a soltar aqueles fios invisíveis que te amarram aos outros. Você já se perguntou o que aconteceria se decidisse se afastar? Não por ódio, não por rancor, mas pela simples necessidade de estar consigo mesmo. A maioria não entende, mas a distância tem um poder estranho, quase perturbador. É como se, ao se mover da sua órbita, você quebrasse um equilíbrio delicado. Não se trata apenas de sentir sua falta, vai além disso. É algo muito mais sombrio, mais profundo, algo que toca suas fibras mais sensíveis. Porque quando você decide se afastar, você deixa um vazio, e os vazios sempre incomodam. Não pelo que falta, mas pelo que revelam. E aqui está a parte intrigante: sua ausência não dói pelo que você era para eles, mas pelo que eles não podem mais projetar em você. Porque não se engane, as pessoas não te veem como você realmente é, elas te veem como precisam que você seja. Você é o espelho no qual elas refletem suas inseguranças, seus desejos ocultos, suas expectativas. Quando você decide se afastar, elas não ficam olhando o vazio que você deixou, elas ficam enfrentando o reflexo quebrado que você costumava segurar. Pense nisso: quantas vezes te disseram que você é importante, que te precisam, que não poderiam fazer isso ou aquilo sem você. Mas, no fundo, não é curioso como essas palavras falam mais sobre elas do que sobre você? Quando você se afasta, você quebra essa ilusão, e então começam a sentir algo que não sabem explicar. É desconforto, é raiva, é culpa, é medo, mas, acima de tudo, é uma pergunta que elas não se atrevem a formular: o que sobra de mim se você já não está aí? É perturbador não pensar que alguém possa depender de você, não por amor, não por algo genuíno, mas porque você é o suporte de algo que elas não querem enfrentar em si mesmas. E, no entanto, essa é a realidade de muitas relações humanas. Somos espelhos, mas também somos muletas. Quando você decide soltar, quando decide se afastar, você obriga os outros a cambalear, a enfrentar uma verdade que tentavam ignorar: sua dependência emocional não era com você, mas com a ideia de você. E então vem o verdadeiro mistério: o que eles realmente sentem quando você já não está. Alguns dirão que tristeza, outros que decepção, alguns até podem se encher de ressentimento. Mas a verdade é que eles não sabem, porque o vazio que você deixa não tem forma. Não é uma dor que eles possam identificar, não é uma ferida que eles possam curar. É algo mais visceral, mais primitivo. É o eco do que eles nunca quiseram admitir. O que se passa na mente deles quando você decide ir embora? Que sombras você desperta neles? E, mais importante, porque essa decisão de se afastar parece ter tanto poder? Porque gera tanto barulho nas almas deles? Hoje, não vamos falar sobre o fácil, não vamos ficar na superfície. Vamos explorar o que realmente acontece quando você decide se afastar: o que os outros sentem, o que não se atrevem a dizer, o que tentam esconder e, acima de tudo, porque esse ato que parece tão simples tem a capacidade de desnudar os recantos mais escuros de sua psicologia. Prepare-se, porque esse não será um caminho confortável. Aqui não há respostas fáceis nem verdades que não incomodem. Esse é um caminho para as profundezas das emoções humanas, para as áreas que muitos preferem evitar. Mas, se você está aqui, é porque algo dentro de você já sabe. Afastar-se não transforma apenas a sua vida, também sacode o mundo daqueles que não sabem como existir sem você. E esse é o verdadeiro mistério que vamos desvendar. Quando você decide se afastar, algo curioso acontece: as pessoas começam a reconstruir uma narrativa sobre você, mas essa narrativa não é sobre quem você realmente é, é sobre quem você era na vida delas. E, mais importante, sobre o que elas perdem com a sua ausência. É como se tentassem preencher o vazio com versões de você que você nem reconhece. Começam a te interpretar, a te analisar à distância, procurando sinais, padrões, qualquer coisa que as ajude a explicar sua decisão. Mas aqui está o truque: o que elas realmente procuram não é entender você, mas justificar-se a si mesmas. Sua ausência as obriga a enfrentar uma pergunta que elas nunca quiseram formular: quanto da minha estabilidade emocional dependia dessa pessoa? E essa pergunta, para muitos, é insuportável. Porque, em seu esforço de projetar força, independência e autossuficiência, elas são obrigadas a reconhecer algo profundamente humano, mas também profundamente desconfortável: que dependiam de você mais do que estavam dispostas a admitir. E sabe o que acontece depois? Começam a transformar sua percepção sobre você, não porque você tenha mudado, mas porque elas precisam construir uma versão do seu afastamento que seja suportável para elas.
Algumas te idealizam, como se a sua ausência te tornasse mais valioso do que você já era. Outras te demonizam, convencem-se de que a sua partida foi um ato egoísta, uma traição até. Porque, no fundo, é mais fácil te culpar do que admitir que sua decisão as desestabilizou. O interessante é como essas emoções não surgem de maneira uniforme. As pessoas reagem de formas completamente diferentes, dependendo do que você representava na vida delas. Para algumas, a sua ausência é como uma ferida aberta. Para outras, é uma ferida que elas achavam curada, mas que sua distância volta a abrir. E para alguns poucos, os mais corajosos, é um espelho que reflete seu maior medo ficar sozinhos consigo mesmas. Aqui entra a verdadeira complexidade de tudo isso, não é só que os outros reagem, é como essas reações mudam com o tempo. No começo, pode haver raiva ou desconcerto. Mas, com o passar do tempo, a ausência se torna algo muito mais abstrato. Elas começam a se perguntar se realmente te conheciam ou se só projetavam em você o que queriam ver. E essa dúvida é o que pode acabar consumindo-as, porque sua partida não é apenas física, mas simbólica. Representa uma mudança na dinâmica que elas não controlaram. E a falta de controle sempre gera ansiedade. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Que muitas vezes as pessoas nem entendem porque sua decisão as afeta tanto. Na cabeça delas, você não era tão crucial, não ocupava um lugar tão grande. Mas sua partida revela que você ocupava mais espaço do que elas queriam admitir. É como se sua ausência iluminasse as fissuras de sua estrutura emocional, aquelas que sempre tentaram esconder. E o que elas sentem não é sobre você, é sobre o que sua distância as obriga a enfrentar. Há algo profundamente inquietante em como seu afastamento pode se tornar um teste de fogo para as relações que você deixa para trás. Porque, muitas vezes, sua ausência desnuda uma verdade desconfortável que muitas conexões humanas não são baseadas em amor incondicional, respeito mútuo, mas em conveniências, dinâmicas de poder, necessidades que nunca foram discutidas. E quando você decide romper essas dinâmicas, os outros não perdem apenas uma pessoa, mas perdem um sistema de apoio, um ponto de referência, um equilíbrio que você, sem saber, ajudava a manter. Então, aqui vem a pergunta que ninguém quer fazer: o que sobra deles quando você já não está? Para alguns, a resposta é simples: eles seguem em frente, encontram outras conexões, adaptam suas vidas à sua ausência. Mas, para outros, sua partida deixa um vazio que eles não sabem como preencher. Porque sua presença, sem querer, se havia tornado a âncora de algo muito maior, algo que, sem você, começa a desmoronar. E o mais fascinante é como, no final, essa experiência de afastamento tem um impacto nas duas partes. Não apenas eles sentem sua ausência, você também sente as consequências de sua decisão, mas essa é outra história. Porque hoje estamos focados neles, no que sua partida desencadeia nas mentes, nos corações, nas vidas deles. E acredite, esse impacto é muito mais profundo do que parece à primeira vista. Quando você decide se afastar, você não só inicia uma mudança na vida dos outros, você também se torna um catalisador de emoções que nem mesmo eles sabiam que tinham. É curioso, mas sua ausência é como um trovão silencioso. Não faz barulho no começo, mas deixa o chão tremendo debaixo dos pés deles. Nesse momento, mesmo que não digam, mesmo que não admitam, começa um processo interno que nem eles mesmos podem deter. A primeira reação costuma ser a negação: está ocupado, é só temporário, vai voltar. Eles se convencem de que sua ausência não significa nada, que é passageira. Mas, enquanto tentam se agarrar a essa ideia, algo começa a incomodá-los. Porque, no fundo, eles sabem que algo mudou, e essa incerteza, esse porquê, se torna uma semente de dúvida que cresce lentamente. Eles fizeram algo errado. Foram exigentes demais. Não te valoraram o suficiente. As perguntas os invadem, e com elas chega a ansiedade. Mas há algo ainda mais fascinante: sua partida os obriga a recalibrar sua identidade. Porque, quando você compartilha tempo com alguém, sua energia, sua presença, se entrelaçam com a dela. Você se torna uma parte da vida dela, mesmo que nunca tenha sido algo explícito. Então, quando você se afasta, elas não perdem apenas sua presença, perdem uma parte do que eram com você. E reconstruir essa parte não é fácil. De repente, elas têm que descobrir quem são sem você. E aqui é onde algo quase poético acontece: elas começam a se lembrar de você, mas não como você realmente era, e sim como elas precisam se lembrar.
Cada pessoa cria uma versão de você que se encaixa na narrativa dela, na dor dela, na compreensão dela sobre por que você não está mais aí. Algumas te idealizam, era tão perfeito, tão necessário, e não soube valorizar. Outros te demonizam, só se afastou porque nunca me amou de verdade. E alguns poucos, os mais corajosos, enfrentam a verdade, nunca entendi o que eu precisava. É aqui que a intriga atinge seu ponto mais alto. Porque enquanto elas lutam com suas emoções, você, à distância, se torna um enigma. Elas se perguntam o que você faz, o que pensa, se sente saudades. E essa incerteza é como um fio solto que elas não conseguem deixar de puxar. Mas o que realmente as desorienta não é a falta de respostas, é a falta de controle. Porque, ao se afastar, você quebrou um padrão, e os padrões quebrados sempre geram caos. Sabe qual é a ironia de tudo isso? Que, enquanto elas reconstroem o mundo delas sem você, você também está em seu próprio processo. Porque dar-se o ato de se afastar não é fácil. Não é só tomar distância física ou emocional. É um ato de coragem. É olhar para si mesmo no espelho e dizer, preciso de espaço para mim, mesmo que isso signifique que outros não entendam. E isso, embora necessário, pode ser aterrador. E aqui quero parar por um momento, porque se você chegou até aqui, sei que algo disso ressoar com você. Talvez você tenha se afastado de alguém. Talvez tenha sentido algo desmoronando ao seu redor por sua decisão. Ou talvez, ao contrário, alguém tenha se afastado de você e você está tentando entender o porquê. Seja qual for a sua situação, convido você a refletir quanto da sua paz interior depende dos outros, e quanto você está disposto a soltar para encontrar essa paz. Quero que deixe um comentário com esta frase: o vazio não me define, me liberta. Escreva se você sentir que essa mensagem tocou você, se viu refletido em alguma parte dessas palavras. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, porque aqui falamos sobre as coisas que outros evitam, sobre os temas que incomodam, mas que transformam. Se você quer continuar explorando as profundezas da mente humana, este é o seu lugar. Mas não vá ainda. Ainda não terminamos, porque há algo mais que quero que você entenda. Sua decisão de se afastar, embora dolorosa para alguns, também pode ser o começo do próprio crescimento deles. Porque, às vezes, a melhor maneira de ajudar alguém não é ficando, mas mostrando-lhes que elas podem seguir em frente por si mesmas. E isso, embora não vejam no começo, pode ser o maior presente que você lhes dá.